Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, familiares, para que possamos levar o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 42. Que diz assim, 42, versículo 1. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Lembro-me destas coisas, enquanto dentro de mim derrama minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, entre a multidão que festejava. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Meu Deus, o meu Salvador. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, de ti me lembro desde a terra de Jordão, e desde as alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. De dia o Senhor concede-me o seu amor, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo, onde está o teu Deus? Por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Amém? Em 2 Samuel, no capítulo 15, vai relatar o momento em que Absalão, ele, que é filho de Davi, ele usurpa, quer usurpar o trono de seu pai. E no capítulo 15 a Bíblia fala que por esse acontecimento Davi foge de Jerusalém. E acredita-se que é nesse momento em que Davi foge de Jerusalém que ele escreve esse salmo. No momento de muita tristeza, ele escreve esse Salmo 42 e o 43, que é a continuação dele. Eu quero começar porque esses salmos me tocam muito, porque é um momento de crise em que todo cristão vive. Em um momento da sua vida, você vai se sentir sozinho, a dor vai vir, o sofrimento vai vir, a tristeza, a angústia. Tem momentos que nós passamos, que todos passamos, em que parece que não tem solução, que a nossa alma, ela grita por socorro, a nossa alma, ela se desespera, ela implora por socorro. E parece que são nesses momentos em que o sentimento de que Deus nos abandonou, ele vem. Ele fica em nosso coração. Quando Deus se cala, no momento em que a gente se encontra desesperado, triste, abatido, e a gente olha ao redor, os olhos que nos cercam, e parece que eles nos questionam, onde está o seu Deus? Quantas vezes muitos de nós já não ouvimos, mas você não é cristão? Por que você está passando por isso? Mas cadê o Deus que você serve? E o sentimento de que Deus nos abandonou, de que Deus se esqueceu de nós vem, como Davi nesse salmo. O desespero de Davi, ele vai nos mostrar a situação em que todo cristão vive. Eu me lembro de uma vez em que eu ministrei esse hino em certo lugar, e minha alma estava muito abatida, eu clamava por socorro.
E eu lembro que eu, ministrando esse louvor, eu não conseguia, eu chorava muito, porque eu me encontrava com uma dor, meu peito doía, a minha alma doía. E eu me lembrei desse salmo, que eu gosto muito dele, em que nós aprendemos com Davi, que é no momento de mais desespero em que ele esteve. Ele buscou a Deus, ele clamou a Deus por socorro. E quando nós vemos Davi chorando nesse salmo, com a sua alma totalmente abatida, em profunda tristeza em que Davi se encontrava, em meio àquele todo sofrimento que Davi estava passando, ele não estava assim pelos seus bens materiais, ele não estava assim pela falta do reino, pela falta do seu trono, pelas regalias até que um rei tinha. Ele estava assim porque ele sentia neste momento de desespero a falta de Deus. Ele sentia a falta da presença de Deus na vida dele, porque ele clamava por socorro e parecia que Deus o tinha abandonado. A sua alma, ela anelava por Deus, ela almejava Deus. O motivo de Davi clamar tanto, de querer voltar a Jerusalém, não era para ter o seu trono. Maior que isso, o motivo de Davi querer voltar é porque no versículo de 42, ele fala que ele queria voltar porque ele sentia a falta, porque era ali, em Jerusalém, o lugar em que todos se reuniam para adorar a Deus. Ele sentia a falta da casa de Deus. E ele fala em um dos versículos, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A saudade de Davi, o que Davi sentia falta, era de estar ali adorando na casa do Senhor. Era de sentir a presença de Deus. E a sua alma, ela chorava por este momento. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? No versículo 5, quando Davi fala que a alma dele está batida, ele a consola, ele mesmo a consola. Ele diz, a minha alma está abatida, mas ao mesmo tempo ele se consola dizendo, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque Ele é meu auxílio. Por quê? Ele agora tem a esperança de voltar, mas com a possibilidade de voltar a estar na presença de Deus, na casa de Deus, adorando. E, irmãos, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, quando se encontram em situações difíceis, tanto espiritualmente falando, ou financeiramente, ou diversas outras coisas, as pessoas sempre dizem, se eu tivesse tal coisa, a minha dor passaria. Se eu tivesse dinheiro, tudo isso se resolveria, eu não estaria assim. Mas, na verdade, o que nos falta, esse vazio nos cerca, pela falta da presença de Deus. Davi aqui, em meio a toda a situação que ele estava, em meio a todo o sofrimento que ele estava passando, o que ele mais chorava era pela presença de Deus, pelo auxílio de Deus, pelo sentimento de que Deus o abandonou, porque ele ansiava por Deus, ele clamava. E, na verdade, o que falta em muitas pessoas hoje, esse vazio que nós sentimos, é a falta, o desejo de adorar a Deus, o desejo de buscar a Ele. Quantas vezes nós hoje nos humilhamos perante Deus em momentos difíceis para clamar por socorro, para almejarmos a presença dEle, para nos humilharmos de verdade a Deus e clamar a Ele para que Ele venha, que Ele nos socorre. E a presença dEle
A falta da presença dele, na verdade, é o que tem causado esse vazio. É o que causou esse vazio em Davi. Porque em meio a toda a situação que ele estava, o que ele estava sentindo falta naquele momento era da presença de Deus. Na verdade, o nosso problema hoje não é a falta de tempo, porque nós sabemos que é escasso muitas vezes. Estudamos, trabalhamos, tem mulheres de casa, homens que trabalham. Nós sabemos que nosso tempo é escasso. Mas o nosso verdadeiro problema não é a falta de tempo, mas é a falta de desejo de buscar a Deus. O nosso problema é que quando nós nos encontramos em dificuldades, em perseguições, nós buscamos alívio e refúgio em tudo, menos em Deus. Nós fazemos de tudo para que esse problema se resolva, para que essa dor passe, essa angústia. Só que nós buscamos nos lugares errados. O que nós devemos fazer é nos ajoelhar perante a face de Deus e clamar e almejar estar com Ele, a presença dEle, para que Ele nos preencha. Quando eu estava cantando essa música, eu sentia tanta dor cantando, mas tanta dor, que era aquilo que eu estava vivendo. Davi, naquele momento, me descrevia. Mas, mesmo fraca, eu estava na casa de Deus. Eu estava ali clamando a Ele. E é isso que nós devemos fazer. Buscar refúgio somente em Deus. Porque Ele é o único que pode nos confortar, nos aliviar. Ele é o único que pode nos completar, tirar toda a dor que nós sentimos. Não é as coisas materiais que vai te aliviar, não é as coisas financeiras, não são pessoas, não são lugares que vão tirar essa dor, esse vazio que você sente. Então que nesta noite você possa se refugiar nessa palavra, que quando você estiver em um momento de dificuldade, você lembre desse salmo e você se refugie em Deus, que você venha buscar a Ele de todo o seu coração, porque Davi nos ensina que mesmo com tudo que ele tinha e todo o processo difícil que ele estava passando, ele tinha fugido do seu reino, porque o seu próprio filho Absalão queria usurpar o trono. Mesmo assim, o que mais doía em sua alma, o que fazia ele se sentir vazio, era a falta da presença de Deus. Era a falta de estar na presença de Deus, reunido no templo, com os seus irmãos, para adorar e buscar a Deus. Então, se você se refugie nessa palavra, amém? Para que quando a adversidade ruim, o tempo ruim vier, porque vem a todos, e você sentir esse vazio, porque aparentemente quando estamos assim, parece que para todas as pessoas que nós olhamos, eles nos questionam silenciosamente ou não, onde está o seu Deus? Aquele sentimento de abandono vem, mas saiba nesta noite que quando nos sentimos assim, que nós possamos aprender com Davi nesse salmo e nos humilharmos, nos ajoelharmos, para que nós possamos buscar a presença dEle e que Ele venha com seu alívio. Amém? Aqui é